Começamos aí as nossas aulas sobre o luto, acolhimento no luto. Eu sou a Lídia Oliveira, mentora e terapeuta no universo emocional feminino. E o que nós vamos trazer essa semana aqui é sobre cuidado, o cuidado que devemos ter no luto e quais as diferenças de um sentimento de luto, qual é a diferença de uma emoção para outra dentro do luto, né? Então, o que é o luto? O luto é uma das maiores dores emocionais, né, que uma pessoa pode passar, né? E como a pessoa reage é diferente a forma de uma para outra. Cada pessoa tem o seu tempo no luto, né? É uma dor que gera muito impacto emocional, muito impacto emocional. E é como você se cortar. E quando você se corta, o que acontece? A ferida ela é cicatrizada naturalmente. Mas quando essa pessoa tem problemas na saúde, como uma diabetes, essa ferida vai demorar mais para cicatrizar, não é verdade? Então, quem tem problemas de saúde, ele demora mais para cicatrizar o ferimento ali. E quem está passando por um luto é a mesma coisa, vai depender do estado emocional dela, de como está sendo os recursos emocionais dessa pessoa. Então, a nossa infância, ela ajuda, né? Se foi uma infância bem acolhida, com papai e mamãe presente, que sentiu que aquela criança sentiu segurança, o que vai acontecer? Quando ela passar por impactos emocionais na vida adulta, ela vai ter recursos para sair. Mas quando teve muitas carências, muitas faltas na infância, os impactos emocionais são mais difíceis de romper no adulto. E o luto pode ser uma das experiências que vai ativar gatilhos do abandono, da rejeição, né, da humilhação, da injustiça. E às vezes pode acionar um gatilho porque já está no luto. Mas vamos aqui, existe só o luto por ente querido? Não, existe várias perdas. E sentimento de perda, que a gente compara ao sentimento de luto. Luto não é um sentimento de perda, só que tem coisas que nós passamos na nossa vida que vai vir aquele mesmo sentimento quando você perde uma oportunidade, não é? Quando se perde uma oportunidade, quando se perde bens materiais, né? Às vezes tragédias acontecem, a pessoa perde ali os bens, perde a casa, ou até familiares, e vai dar aquele sentimento, sabe, de perda. Às vezes não perdeu ninguém, mas o sentimento de perda está lá. Né? Mais uma vez reforçando, depende do recurso emocional que esse adulto tem desde a infância, que vai determinar o tempo que ele vai vencer esse luto aí. Né? Então, quais são os sentimentos e as emoções de quem está passando por um sentimento de perda, por lutos? Ele passa por paralisação, às vezes vai paralisar, vai estar angustiado, vai passar pela angústia, aquela pessoa que está sempre angustiado, quer se isolar, falta criatividade, não quer ter criatividade, não quer fazer nada novo, não quer aprender algo novo. Isso vem do sentimento de perda. Aquela pessoa que você percebe que ela está sem brilho no olhar. A falta do brilho no olhar pode ser sentimento de perda, mais uma vez, por ente querido, ou por perdas somatizadas. Perdeu o pai, perdeu a mãe, perdeu o relacionamento, perdeu o emprego, perdeu o amigo. Então, e aí vem o luto como uma perda de um ente querido. Aí isso vai somatizar. E você pode entrar no estado depressivo. Então, sentimento de raiva também é um sentimento que vem por perdas. Sentimento de culpa, não é? Sentimento de culpa, frustração, perda de apetite, insônia. E o que acontece? Às vezes, esses sintomas todos aqui, a pessoa fala, eu estou com ansiedade. Vou para o médico, vou tomar um remédio, vou tomar por conta própria, eu estou com ansiedade. Tem que ser investigado. Por isso que o processo terapêutico ali com a terapeuta é muito importante, porque na terapia você faz um processo de autoconhecimento, né, de uma varredura nos impactos emocionais mais recentes, nos impactos emocionais lá da infância, para entender o seu adulto. E você vai entender se realmente você está só com ansiedade ou está somatizando aí sentimentos de perdas. Tá? Então é muito bom olhar a história e saber que fase do luto que você está. Sim, porque o luto tem fases. Vamos falar dessas fases aqui? O luto tem a fase, primeiro, da negação,
né? Quando a pessoa, às vezes, o impacto é tão forte, emocional, né, que às vezes a pessoa vai negar. E como que é o sentimento de negação, que é a primeira fase do luto? Essa negação, ela vem, às vezes, com isolamento, evitar falar, não quer falar, fazer de conta que não aconteceu, ou às vezes a pessoa resolve até viajar, fazer algo que ela nunca fez, para tentar dizer para ela mesma, eu nego, isso não está acontecendo comigo. Não é? Às vezes o sentimento de negação, de negar o que aconteceu, é uma fuga. Às vezes você vê a pessoa acabou de passar por um luto, ela está sorrindo até demais. Aí as pessoas às vezes vão julgar, nossa, mas fulano perdeu o filho, perdeu a esposa, e ele está fazendo isso, e ele já está até viajando, está na festa já. Ele pode estar num sentimento de negação, ele está querendo mostrar que está tudo bem, pode ser um sentimento de negação, tá? E depois tem a raiva, né, tem a fase da raiva, raiva da pessoa que faleceu, por que foi embora, por que me deixou, por que não fez isso, por que não avisou, por que não deu mais uma chance, raiva às vezes pela pessoa querida que foi embora, raiva de Deus, as pessoas sentem raiva de Deus, nossa, mas eu pedi tanto a Deus para ele ser curado, e não foi, é uma fase também do luto, é a raiva. Outra fase do luto é a barganha, aquelas promessas que a pessoa faz para ela mesma, para tentar ficar bem. Não, agora porque eu perdi isso, eu quero ser assim, assim, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E ele faz muitas promessas, faz uma barganha com ele mesmo para tentar se sentir melhor. E quando ele percebe que não consegue cumprir as próprias promessas, aí pode ir para a quarta fase, que é a da tristeza, sentimento de tristeza, que já está entrando para a depressão, um estado depressivo. Tentou barganhar, fazer promessas, não deu, negou, não funcionou, a dor não diminuiu, sentiu raiva, quis culpar alguém, sentiu culpa e não funcionou. Aí vem o estado depressivo. E esse estado depressivo tem que ser olhado. Tem que, quem vai tirar essa pessoa do estado depressivo pode ter muita ajuda aí dos familiares, mas ela precisa querer sair desse lugar. E a fase que a gente espera que toda pessoa que passa pelo luto chegue é a fase da aceitação, de aceitar, de estar bem, né, que a morte faz parte da vida, é fácil a gente falar, até você ter que passar por ela e enterrar alguém que você ama, né? Não é fácil, ninguém já sai do luto, já entra já entra para a fase da aceitação. Quem de cara já está falando, tá tudo bem, eu aceito, ele pode estar tendo uma negação. Né? Muitas vezes a pessoa estava bem, né? Mais uma vez reforçando, conforme for os recursos emocionais, ela pode sim ir direto para a aceitação. Né? Não, fulano estava sofrendo muito, eu mesmo pedi Deus para levar, eu mesmo pedi Deus para dar descanso. Aí está tudo bem, essa pessoa realmente pode ir já direto para a fase da aceitação. Mas muitas pessoas não vão direto para a fase da aceitação, ela passa primeiro para a negação, para a culpa, pela raiva, né, passa pelas promessas para tentar ficar bem, para tentar justificar, para recompensar algo que não foi feito, e vem a depressão. Então, você tem que saber olhar que fase que eu estou. Será que eu estou na barganha? Eu estou fazendo promessas para mim por causa dessa perda? Eu estou com raiva? Eu estou sentindo culpa por aquilo que eu não fiz, que eu devia ter feito? Né? Então, nós vamos estar aí trazendo apoio, né, para quem está lá nos grupos, né, do WhatsApp, para a gente estar conversando mais de perto, passando ali um exercício, para quem precisa de ajuda, para passar, para sair dessas fases aqui, né, e ir para a fase da aceitação. Então, são muitos os sentimentos, né, de perda. Ele não vem só pelo luto. Às vezes, a perda é de relacionamento. E vai passar também por fases, às vezes, não tem que ser igual. Cada pessoa, ele pode entrar numa fase de aceitação, né, da perda, e depois entrar numa fase de depressivo. Então, vai depender muito dos recursos emocionais que essa pessoa tem, se permitir passar pelo luto, tá? Eu quero contar aqui uma experiência que eu tive atendendo uma mulher que tinha perdido o filho, né? Ela perdeu o filho num suicídio, ele tirou a própria vida e ela que encontrou. E outra pessoa querida dela perguntou se eu fazia o atendimento dela, que ela estava sofrendo muito. Eu falei, tudo bem, se ela aceitar, eu estou aqui sim para atender. E comecei a atender essa mulher, e ela estava em fase de negação total. Né? Eu não entrei falando, perguntando se ela queria falar sobre o filho, se eu queria conversar. Tentei conhecer ela, né? Conversar, falar sobre ela, e ela foi me falando. Quando eu vi que ela não falava de dor, nem da perda do filho, eu perguntei, você quer ajuda?
pelo seu processo, pelo luto que você está passando? E ela falou, não, tá tudo bem. Eu converso com meu filho, eu faço os meus rituais lá de limpeza, tá tudo bem. Você não quer falar, não quer expressar como foi, como que você está? E ela falava, não, tá tudo bem. Então, eu levei o processo normal, né? Levei o processo normal olhando a história dela. Então, vamos olhar a sua infância, vamos aqui fazer acolhimento pai e mãe, né? O protocolo ali do método TPM. E nós fazendo ali, ela começou a fugir. Nas quarta, quinta sessão, ela começou a fugir, demorou a vir para a sessão, que era online. E eu comentei com ela, falei, olha, eu tô aqui para te acolher, tô aqui para fazer o seu atendimento. Aí ela falou, hoje não posso, hoje não dá. E passados uns dias eu recebi a notícia que ela tinha infartado. Ela infartou. E depois de 3 meses do luto do filho, ela infartou. E eu fiquei muito mal, assim, será que eu não fiz? Será que eu não fiz o suficiente? Mas eu vim entender que ela estava negando o luto dela, não queria falar, não queria comentar, que a dor foi tão grande que ela tentou superar sozinha, negar, tentar ser forte, ela tentou muito ser forte, não chorar por causa da netinha que ficou, e o coração não aguentou. Não aguenta, gente. Então, o luto é para ser vivido, é para ser permitido. Chorar mesmo, o luto do ente querido, luto da perda, perda por oportunidade, perda de relacionamento. Tá sentindo, tá aquele sentimento de perda? Expresse, fale onde que dói, perceba o seu corpo fala, o seu corpo conversa com você, o seu corpo conversa. Então, pare um momentinho, faz o seu estado de presença, a sua comunhão com Deus, respira, ó, respira, ouça o seu corpo, o que ele está dizendo, porque a dor é uma amiga. Se está doendo o peito, está apertado, está doendo o ombro, está doendo a cabeça, é o corpo tentando ajudar você a resolver os problemas da mente, aquele pensamento que não para. E aí, às vezes, o corpo vai adoecer. E quando você percebe o seu corpo, você pode, nossa, é aqui que está doendo, então eu vou cuidar disso aqui, vou fazer um check-up, vou cuidar, vou fazer uma atividade física. Né? A atividade física é muito bom para aliviar esse sentimento de perda. Às vezes você não consegue fazer muito, não consegue nem sair de casa. Comece fazendo 5 minutos, 10 minutos, em casa mesmo, num vídeo pelo YouTube, você faz um alongamento, mas reage, o seu corpo precisa de reação. Né, para ativar os hormônios bons, né, da dopamina, da ocitocina, o hormônio do amor, o hormônio da alegria, você tem que pôr o seu corpo em movimento. Quem está depressivo por um sentimento de perda tem que dar movimento ao corpo. Ninguém pode movimentar o seu corpo por você, é você que faz isso. Alimentar bem, alimentar com produtos mais naturais possíveis, cortar os processados também, ajuda o cérebro a ressignificar melhor, tomar mais água ajuda a ressignificar, ajuda a recompor, né? Diminuir o açúcar, que você é corpo, alma e espírito, então se a sua alma está em sofrimento, o seu corpo também vai estar, então tem que alimentar bem, tem que cuidar dele, tem que cuidar do seu templo espiritual, né? Nós somos um espírito que ele tem sede, fome de Deus, e temos que falar com o Pai, conversar, falar para Ele as nossas dores. E quando você fala com Deus, Ele te leva a estar com pessoas que podem te ajudar. E todo trauma, todo bloqueio, todo impacto emocional é aprendizado para você ajudar alguém mais à frente. Então é sobre isso. Então o que a gente vai indicar é que você coloque o seu corpo em movimento, tá? Coloque o seu corpo em movimento e faça um exercício. Pegue e anote tudo de bom que você viveu na fase com essa pessoa e foque aqui nos momentos bons que você viveu com ela. E deixa a sua mente alimentar só dos momentos bons. É fácil? Não. Mas você pode trocar o seu pensamento, pode trocar a sua emoção, é uma decisão. Se está sentindo muito a emoção da tristeza, traz a sua memória, né, aquilo que te dá esperança. Que a emoção, e a emoção sim, ela vai mudar. Né? Nós indicamos muito a Bíblia, a leitura da palavra. Em Salmo 46:1 diz: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade, auxílio sempre presente na angústia. Deus está sempre aí pertinho de você, né? Mas não é porque você já fala com Deus, já tem esse costume de falar com Deus, que você não precise de contato físico, de que se expresse com outra pessoa. Né? Se você pode fazer isso com um profissional, com um amigo, com um familiar, pode fazer com um líder espiritual, mas busque ajuda, não fique sozinho, né? Então, vamos continuar essa semana falando sobre isso lá nos grupos, né?
Você que queira um acolhimento, que queira conversar, entre nos grupos e fica mais fácil acompanhar você e saber qual é a sua principal dor, qual é a sua maior perda. Às vezes você não tem uma perda, tem mais de uma. Tem uma perda maior, uma secundária. Quais têm sido as suas perdas? O que tem causado essas perdas? Quais têm sido os prejuízos? Que tipo de ajuda você precisa? E qual a experiência que você teve, que é esses sentimentos de perda, que você pode ensinar. Nos grupos, a gente está ali para aprender um com os outros, né? As experiências traz ensinamento para a gente. O que você pode ensinar com o que você já aprendeu, com o que você está passando aí, não é? Então, que Deus te abençoe, que te dê clareza, né, que você faça aí o seu momento de respiração, de oração, e pergunte para Deus o que o Senhor faria no meu lugar, com toda essa tristeza. Eu tenho certeza que Ele falaria para você amar os que ainda estão vivos, os que estão perto de você, que a vida é para ser vivida. Se aquela pessoa que você perdeu pudesse te ver, ela gostaria de te ver triste, sem razão para viver, o que ela pediria para você fazer? Visualize o sorriso dessa pessoa, confiando que você pode fazer, porque você ainda, principalmente o que ela não conseguiu fazer, às vezes, você ainda está aqui. E se for qualquer outro sentimento de perda, busque ajuda, busque conhecimento nessa área, e estamos aqui para ajudar a você que queira nos acionar, que queira fazer um processo para entender por que você está preso nessa fase da negação, da autossabotagem às vezes, da raiva, da culpa, por que você ainda não conseguiu ir para a fase da aceitação, ou às vezes já até passou pela fase da aceitação, mas de novo está se sentindo culpado. Vamos entender isso de perto. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.